Pessoas queridas. Claro que já compreendes que a pessoa querida é um mundo à parte, muitas vezes com sentimentos e raciocínios muito diversos dos teus. Entendamos a situação de cada individualidade dentro do contexto de necessidades e provas de que se faça portadora e respeitemo-la na problemática que apresente. Incentivemos os familiares queridos a fazerem o melhor de si mesmos, sem, no entanto, desconsiderar-lhes a vocação para as tarefas mais simples. Atendamos ao imperativo do diálogo construtivo, em que as nossas sugestões de melhoria possam ser plenamente enunciadas. Se os nossos roteiros mais nobres não forem atendidos, desde que estejamos tratando com criaturas a quem as leis humanas já conferiram os direitos da maioridade, seria violência da nossa parte encarcerá-las em nossos pontos de vista. Planejamos a aventura conjugal para nossos filhos, enquanto na terra. Entretanto, na hipótese de haverem nascido para uniões de resgate difícil, seria perigoso compeli-los à fuga do caminho a percorrer. Estimaríamos honorificar descendentes amados com os títulos acadêmicos do mais alto porte. Todavia, muitos terão vindo até nós, quando no plano físico, para os mais rudes encargos, cabendo-nos respeitá-los. Se almas queridas jazem caídas no erro, quando terão vindo ao mundo com a promessa de superar induções à queda, não as reprovemos ou condenemos de modo algum, e sim saibamos deixar-lhes o caminho livre, tanto quanto possível, para fazerem da vida que lhes é própria o que melhor lhes pareça. Não obrigues ninguém a viver conforme os teus padrões de comportamento, de vez que não suportarias imposições alheias em teu modo de ser. Em suma, conserva serenidade ante as escolhas do próximo e vive a própria vida, deixando aos outros a liberdade de viver a existência que Deus lhes concedeu. Reflitamos agora, ponto por ponto, este capítulo chamado Pessoas Queridas, que Emmanuel nos brinda. Então, quando ele diz, claro que já compreendes que a pessoa querida é um mundo à parte, muitas vezes com sentimentos e raciocínios muito diversos dos teus. Então, todos somos um mundo à parte e que pensamos e sentimos a vida de forma diferente. E é muito importante neste momento nós olharmos para isso, conflitos religiosos, conflitos políticos, onde muitos familiares, muitas pessoas queridas estão se afastando por pensarem de forma diferente, ou seja, não estão conseguindo minimamente tolerar a diferença do pensamento do outro, do raciocínio do outro, do sentimento do outro. Então, olhemos com bastante atenção para isso, para essa questão do respeito ao outro, ao que o outro pensa, ao que o outro sente. Entendamos a situação de cada individualidade, de cada mundinho, dentro do contexto de necessidades e provas, de que se faça portador. Cada um de nós vem com as suas necessidades, com as suas provações, com as suas limitações. Todos somos diferentes. Olhemos para cada um com este olhar. Incentivemos os familiares queridos a fazerem o melhor de si, sempre, sem, no entanto, desconsiderar-lhes a vocação para as tarefas mais simples, sem deixar de olhar para as qualidades que já têm, para as suas vocações, para o que mais apetece aquela pessoa fazer, sem desconsiderar aquela individualidade.
atendamos ao imperativo do diálogo construtivo, em que as nossas sugestões de melhoria possam ser plenamente enunciadas. Então, o diálogo, a gente ouvir do outro o que o outro acha melhor, de quando couber, quando for adequado, a gente puder, olha, mas eu acho que seria melhor por aqui. Será que é melhor mesmo você fazer desta forma como você está pensando? Você pensou nas consequências para você, para os outros? Então, sempre de forma respeitosa, pelo diálogo construtivo, quando vamos opinar ou conversar sobre a vida do outro. Se os nossos roteiros mais nobres não forem atendidos, desde que estejamos tratando com criaturas a quem as leis humanas já conferiram direitos da maioridade, ou seja, quando estamos com um filho, com alguém perto, alguém próximo, um familiar muito próximo que já é maior de idade, não nos cabe pegar pelo braço. Se é uma pessoa que tem as faculdades psíquicas preservadas, cognitivas preservadas, de tentar forçar a pessoa a escolher aquilo que nós queremos que ela escolha, a controlar a vida dela. Não nos cabe, isso é um ato de violência. Com as crianças, dependendo da fase, da idade onde elas estão vivendo, por exemplo, um bebê. O bebê é conduzido pelos pais, até 1, 2, 3, 4 anos. Conforme a criança vai crescendo, ela vai tendo um pouquinho mais de autonomia. Mas durante a primeira infância, os pais escolhem. Você não tem que escolher não tomar banho, vai tomar banho todos os dias, os pais direcionam a comida, e a criança gradativamente, conforme vai crescendo, vai aprendendo a escolher. Eu quero tal roupa, eu gosto mais do amarelo, quero brincar com tal brinquedo, não com o outro. Então a criança vai desenvolvendo a autonomia, mas os pais vão sempre direcionando, o pai que escolhe a escola onde vai estudar, os pais que escolhem a hora que vai dormir, que vão direcionando. E à medida em que a criança vai crescendo, depois dos 7, 8 anos, por exemplo, o direcionamento já começa a ser diferenciado. Já tem que haver o diálogo mais elaborado com a criança para explicar os porquês de forma um pouco mais complexa com aquela criança. Aí vai chegando a adolescência, e na idade adulta, no próximo da idade adulta é onde já o sujeito começa a ter uma responsabilidade maior sobre as escolhas, onde o trabalho dos pais, por exemplo, é mais orientativo, opinativo, do diálogo, é mais por aí. Planejamos a aventura conjugal para os nossos filhos, queremos que eles sejam felizes, é claro. Entretanto, na hipótese de haverem nascido para uniões de resgate difícil, seria perigoso compeli-los à fuga do caminho a percorrer. Então, um filho, uma filha que está num casamento difícil, como diz Emmanuel, a gente incentivar, pula desse barco, abandona essa tarefa. Então, pode ser que seja um péssimo conselho. Então, de nós respeitarmos, orientarmos. Por exemplo, vocês já tentaram uma terapia de casal, vocês já tentaram por aqui, filho, paciência, calma, pensa bem, filha, conversa, busquem ajuda. Estimaríamos honorificar descendentes amados com títulos acadêmicos do mais alto porte. Todavia, muitos terão vindo até nós, quando do plano físico, para os mais rudes encargos, cabendo-nos respeitá-los. Eu quero que meu filho seja médico, que seja advogado, que seja... E claro, nós desejamos o melhor em relação às profissões, aos encargos, aos nossos filhos, mas devemos também respeitar as suas vocações, os seus desejos, as suas habilidades que já trazem de outras encarnações. E alguns deles vêm com encargos de trabalhos mais rudes. É importante nós respeitarmos e, ao mesmo tempo, vermos a beleza também em todas as profissões, em todos os trabalhos, não sermos preconceituosos
né, em relação às diferentes ocupações, pois todas são nobres. É claro, sempre incentivando, o papel dos pais é de incentivar, né, o desenvolvimento intelectual e o desenvolvimento moral. O problema é quando a gente pega só intelectual. Não, você só vai ser feliz, você só vai ser aceito por mim se você for um médico, por exemplo. Aí a gente pode produzir um grande problema na relação com o filho, né, no filho, em relação à autoestima, autoconfiança. Então, tenhamos cuidado, observemos sempre as duas asas, a asa do amor, do desenvolvimento moral e também do intelectual. Se almas queridas jazem caídas no erro, quando terão vindo ao mundo com a promessa de superar induções à queda, não as reprovemos ou condenemos de modo algum, e sim saibamos deixar-lhes o caminho livre, tanto quanto possível, para fazerem da vida que lhes é própria o que melhor lhes pareça. Então a gente sempre tem um limite da interferência na vida do outro, né? O outro tem o livre-arbítrio também. Então a gente tem que também, como diz Emmanuel, respeitar este limite. Na sequência ele diz: não obrigues ninguém a viver conforme teus padrões de comportamento, de vez que não suportarias imposições alheias em teu modo de ser. Conserva a serenidade ante as escolhas do próximo e vive a própria vida, deixando aos outros a liberdade de viver a existência que Deus lhes concedeu. Que Jesus nos abençoe e até o nosso próximo encontro.